Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui com mais um tema para nós estudarmos. E é um tema de muita relevância para a nossa vida cristã, para a nossa formação cristã. E nós queremos apresentar a vocês um estudo que vai falar sobre personalidade, temperamento e caráter. Como essas três palavrinhas juntas podem servir para que o homem e a mulher de Deus vise a glória do Criador. Ok? Então, vamos iniciar hoje esse estudo. Eu te chamo a me acompanhar nas aulas e qualquer dúvida você tem aí o meu endereço de e-mail, meu WhatsApp, você tem o meu canal no YouTube e estou à disposição, ok? Então vamos iniciar essa nova etapa. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e falo diretamente de Boston. Vamos colocar o nosso PowerPoint, como é de costume. Ok. Bom, nós estamos vendo aí, a nossa proposta é essa, é a formação da personalidade humana visando a glória de Deus. E nesses estudos nós vamos passar justamente isso, decifrando, definindo o que é personalidade, o que é temperamento, o que é caráter, e o que isso, junto ao homem e à mulher de Deus, pode visar a glória do Criador. Então, vamos lá. Essa aula número 1. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 7, de 18 a 20, o seguinte: é uma situação totalmente humana, não é só de Paulo. Todos nós temos isso. Mas Paulo expressou aos Romanos o seguinte: sei que o bem não mora em mim, isto é, em meus instintos egoístas. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que o faço, mas é o pecado que mora em mim. Paulo quer dizer o seguinte: o seu coração estava disposto a fazer o bem, porém, devido à semente do pecado plantada no homem após que Adão e Eva foram expulsos do jardim, ele queria fazer o bem, mas devido ao pecado que habita no homem, ele não fazia isso por completo, ou às vezes deixava de fazer. Então, era uma realidade de Paulo, é uma realidade do ser humano, né? E isso vai ser até o final dos tempos. Porém, o servo de Deus ele tem que ter um comportamento diferenciado. Ele tem que estar controlado por Deus em sua personalidade, em seu temperamento e principalmente no seu caráter. Não é? Por quê? Porque Paulo volta a escrever à igreja de Éfeso o seguinte: porque nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Esse é o ponto convergente, louvor da glória de Deus.
O que Cristo fez na cruz do Calvário, o plano de salvação feito por Deus, a salvação nos oferecida hoje, em Cristo Jesus. O final disso tudo é para que nós possamos louvar a sua glória. Porque nós esperamos em Cristo um novo céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que buscar o equilíbrio entre essas três palavras que eu disse, para buscar agradar a Deus em todos os seus propósitos. Amém? Então, vamos lá. O que é personalidade? Ela se origina da palavra latina persona, nome dado, né, à máscara que os atores de teatro antigo usavam para representar seus papéis. É a referência a um atributo ou característica da pessoa, que causa alguma impressão nos outros. A personalidade consiste nos hábitos e características adquiridas em resultado das interações sociais que promovem o ajustamento do indivíduo ao meio social. Então, vamos debulhar isso aqui. Não é? É uma palavra latina em que os atores antigos usavam aquelas máscaras, onde eles não colocavam para fora toda a sua personalidade. Né? Na Itália mesmo, nós tínhamos lá, né, uma festa chamada Carnaval de Veneza, onde as pessoas saíam mascaradas para não serem reconhecidas. Né? E ali havia, né, pecados cometidos, como adultério, prostituição, bebida, né? E para que outra pessoa não visse que aquela que tinha uma personalidade, né, que é isso aqui, que causa alguma impressão aos outros, ficassem decepcionados, eles usavam essa máscara. Porque talvez esse atributo ou característica da pessoa, né, causava impressão nos outros. Nossa, ele é isso, ele é aquilo, né, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas quando o vissem fazendo algo que, a princípio, não era, né, digno do seu cargo ou digno da sua apresentação perante a sociedade, cairia a sua personalidade. Então, usava-se a máscara. Outra coisa, é o resultado das interações sociais. O que é isso? É o seguinte, às vezes, no meio em que nós estamos vivendo, nós temos que ter uma personalidade. A questão da personalidade é que ela é mutável. Ela pode ter uma personalidade dentro de casa e pode ter outra personalidade fora de casa. Ela pode agir de uma forma na igreja e pode agir de outra forma no trabalho, na escola. Mas por quê? Devido à necessidade da interação social. Porque o indivíduo, né, o ser humano, ele tem necessidade de se ajustar ao meio em que ele vive. Mas, infelizmente, devido ao pecado, às vezes, para ele se ajustar ao meio em que ele vive, ele tem que ter diversas personalidades. Então, na igreja, ele tem uma personalidade, se ajustou ao meio social da igreja. No trabalho, ele tem outra personalidade, por quê? Ele tem que se ajustar ao meio social que ele convive ali no trabalho, e assim por diante. Então, a personalidade, se não é controlada por Deus, ela é mutável. O homem, ele convive em diversos ambientes e consegue criar diversas personalidades para viver nesses ambientes de transição, né? Que é o social, que é o cultural, que é o religioso, né? Que é o familiar. Então, é o que Paulo fala. Às vezes, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Quer dizer, por quê? O pecado habita em mim. O bem que quero, esse eu não faço. A personalidade é mutável. Outro.
Esses vários elementos interagem, combinando e produzindo efeitos novos e originais. Não significa que é certo, mas é novo e original. Então, eu morava no Brasil, mudei para os Estados Unidos, estou aqui, e aqui é uma nova cultura, é um novo povo, é uma nova língua, então eu tenho que me interagir aqui nos Estados Unidos com os nativos da terra. Então, eu recebi novas influências e tive que me adaptar a essas novas circunstâncias, de não estar mais no meu país, mas estar em outro país. Então, eu crio uma personalidade. Não pode ser uma personalidade distorcida, uma personalidade comum. Por exemplo, eu tenho que falar o inglês. Eu tenho que me acostumar à cultura. Não é? Então, eu tenho que traçar uma personalidade que não tire de mim a glória de Deus, mas que faça eu me interagir com a sociedade de um novo país. Ok? Então, esse aqui, ó, a personalidade é sempre uma realidade individual, que marca e distingue um ser do outro. Então, volto ao meu exemplo. É uma realidade. A minha realidade hoje é: eu moro nos Estados Unidos. Eu estou no meio dos americanos. O meu irmão mora no Brasil. Ele está dentro da cultura mineira. Não é? Então, ele está ali dentro da cultura mineira, dentro das questões que envolvem o Estado de Minas Gerais e do Brasil. Então, isso marca e distingue um ser do outro. Ele está no Brasil, eu estou nos Estados Unidos. Isso não significa uma personalidade distorcida, mas sim uma realidade individual que nós vivemos e que é diferente. Por quê? Porque há sempre uma dimensão peculiar da personalidade. Porque cada um de nós é único no mundo. Mesmo nós convivendo dentro da mesma casa, nós vemos que a personalidade pode ser diferente. Por isso que não pode ser confundida com temperamento e caráter. A personalidade, onde cada um de nós é único no mundo, eu quero dizer o seguinte, que, voltando ao exemplo meu e do meu irmão, nós fomos criados juntos, recebemos a mesma educação, recebemos o mesmo ensino, recebemos os mesmos exemplos culturais familiares, recebemos a mesma herança familiar. Porém, a minha personalidade me levou a ser uma pessoa voltada para a ciência e a matemática, devido ao meio em que eu vivi. Eu fui influenciado pelo meio e essa influência me fez eu me envolver com a ciência, com a matemática. Não é? E ali eu tive que me adaptar aos novos meios e tudo aquilo que eu falei. Vamos falar, meu irmão também, a mesma coisa, mas, porém, ele foi dado ao lado, o quê? Do serviço social. Ele foi envolvido. Ali ele teve que se adaptar a novas circunstâncias. Ele teve que gerar uma personalidade para o mundo do serviço social. Mas, às vezes, eu digo, isso não significa desvio, mas significa realidade. Então, assim, é peculiar. Eu escolhi um caminho, ele escolheu outro. Nenhum dos dois estão errados. Por isso, nós somos únicos no mundo. Porém, a nossa personalidade, ela recebe a influência do meio em que nós estamos. Mas, em todos os aspectos da vida, nós temos que manter uma personalidade como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus. Então, vamos lá. Então, a personalidade é o conjunto de todos os aspectos próprios, quer dizer, meus, próprios do indivíduo, pelas quais se distingue dos outros.
Então, eu tenho um conjunto de aspectos próprios que eu fui adquirindo ao longo da vida. Isso fez gerar em mim uma personalidade dentro dessa experiência de vida. Você tem outra experiência de vida, talvez diferente da minha. Fez gerar em você uma outra personalidade. Lembrando que nós devemos buscar sempre aquilo que não agride nós como criaturas de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E a personalidade não deve agredir essa definição. Assim, entende-se por personalidade o conjunto total de características próprias do indivíduo que, integradas, estabelecem a forma pela qual ele reage costumeiramente ao meio. Então, no meio em que eu estou, no meio em que você está, você adquiriu essa personalidade. Ok? Então, isso é o que é o homem, no aspecto da personalidade. É onde ele está, ele adquire. Viver na capital, você adquire uma personalidade. Viver numa cidade do interior, você adquire outra personalidade, quer dizer, modo de vida. Não é igual. Você viver num país de primeiro mundo ou viver num país em desenvolvimento, você adquire os meios pela qual você vai se interagir como é o seu país e onde ele está e como ele se desenvolve. Não é? Isso é personalidade. Mas eu vou insistir cansativamente em falar. Não significa que essa personalidade que você desenvolve é uma má personalidade. Até porque nós, como a noiva de Cristo, devemos desenvolver uma personalidade dentro do meio em que nós habitamos, que agrade ao nosso Deus. Ok? Na próxima aula, nós vamos falar sobre temperamento. Então, eu te chamo para estar comigo e vamos seguir. O que é isso? Temperamento. Não é? E nós vamos estudar. Então, até a próxima. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.